Bom, estamos aqui na nossa planilha de fluxo de caixa e antes de mais nada, eu quero mostrar para vocês o cadastro de contas. Aqui nós vamos cadastrar as contas que irão aparecer no campo categoria lá na nossa planilha de fluxo de caixa. Então, por exemplo, selecionei a operação entrada lá na planilha. Todas as informações que estiverem cadastradas aqui vão aparecer na opção categoria. Então, por exemplo, selecionei a entrada e eu quero que apareça o cartão. Ok, lá eu posso selecionar o cartão porque está cadastrado aqui. Essas opções foram deixadas pré-cadastradas. Eu posso alterar ou deletar, até mesmo deletar essas que já estão aqui, ou incluir novas. Existem inúmeras linhas aqui para poder alterar as informações, incluir se quiser no caso, né? E com a operação da saída é o mesmo esquema. Aqui eu tenho algumas informações, telefone, água, luz, funcionários e aluguel, só para dar de exemplo. Vou colocar aqui teste, vírgula, só para incluir uma nova informação. Mas por que vírgula? A vírgula foi utilizada na fórmula, na condicional da fórmula, para poder aparecer lá na página inicial da planilha do fluxo de caixa. Ela só vai aparecer aqui, tá? Então, fica tranquilo que lá na frente vai ficar mais organizado, vai ficar mais bonitinho. É só uma condição que tivemos que colocar para que ela aparecesse lá na página inicial. Aqui também vou colocar teste, vírgula, beleza. Então, já vou mostrar aqui rapidinho como é que funciona. Aqui eu incluí a entrada e um lançamento. Depois eu vou fazer um lançamento com vocês para explicar mais certinho. Beleza. E na categoria puxou as opções. Olha só, tá vendo? Sem vírgula. As opções que eu cadastrei lá no meu cadastro de contas. Show de bola. Então, o cadastro de contas, sem muitas dúvidas, é isso aqui. Beleza. Nós temos ainda o cadastro de clientes. Essa opção não é necessária, você não precisa cadastrar essa opção, só se você quiser cadastrar os seus clientes e manter o controle deles. Porém, se você não for uma empresa ou não quiser fazer esse controle financeiro, não é obrigado. É só uma opção a mais para quem quiser utilizar. E para quem for utilizar, o requisito para utilizar essa função é preencher o cliente, o nome, no mínimo o nome, para poder aparecer lá na página inicial a opção do cliente, que eu cadastrei no caso, né? Então, cadastrei lá João e Maria, aqui vai aparecer João e Maria. Beleza. Então, aqui tem CPF, endereço, telefone, e-mail. Lembrando que todos esses campos são editáveis, tá? Então, se eu não quero colocar CPF, nem endereço, ou quero colocar outra informação, posso só apagar aqui, digitar outra coisa, um exemplo, e vai aparecer. Então, vou voltar aqui CPF, RG. E este é o cadastro do cliente. Temos também o dashboard, que é onde a gente vai conseguir ver o relatório, ter uma noção melhor, fazer comparativos dos nossos lançamentos, das entradas e das saídas, tá? Aqui você pode colocar o logo da sua empresa, bem tranquilo, só vir aqui em inserir imagem na célula. Você vai escolher alguma imagem, pode fazer o upload ou pegar do seu Google Drive do Google e vai salvar e ela vai incluir aqui. Aqui eu tenho um campo onde vão aparecer as minhas entradas, desse filtro que eu fiz, e as saídas. Aqui temos o gráfico de borda das entradas e de saídas também. Então eu posso enxergar, por exemplo, quanto por cento eu recebi de caixa dentro desse período, quanto por cento foi de cartão, quanto por cento foi de extra, do banco 1. Aqui temos os comparativos nesse gráfico também. O verdinho é o que tem da entrada e o vermelho é o que tem de saída. Então, por exemplo, em abril, tive bem mais entradas do que saída. Foi um mês bom. Em fevereiro, tive mais saídas do que entrada. Tem que ver o que está acontecendo. Opa, o que será que está acontecendo na minha empresa? Foi algum
foi mês de férias que eu não recebi, que eu recebi menos, teve problemas com contas, se vieram mais contas, já consegue ter uma noção do que está acontecendo, consegue interpretar por aqui bem tranquilo, tá? Aqui no filtro, então, o dia sempre vem antes do mês. O que eu quero dizer com isso é que se eu configurar o dia, o mês e o ano não vai considerar, tá? Porque ele vai considerar sempre o dia antes, depois o mês e depois o ano. Então, por exemplo, eu tenho configurado aqui tudo. 2022, mês todos. Porém, se eu selecionar aqui, vamos limpar, deixar os espaços em branco, tá? Se eu selecionar aqui até dia 23, beleza. Não significa que é o mês de janeiro inteiro. E lá nas outras opções está selecionado tudo. Ele vai sempre priorizar a informação de cima. Então, primeiro ele prioriza o dia, depois ele prioriza o mês e depois o ano. Então, esse período aqui são os dias que eu selecionei aqui dentro, tá? 1/1 até dia 23/1. Ok, show de bola. Aqui eu tenho o meu gráfico explicando bem certinho. E agora, por último, e não menos importante, vamos para a página inicial da planilha. Aqui um campo com as entradas, são valores gerais. Esse saldo aqui é o saldo atual. Aqui são sempre os valores totais de todos os períodos. Aqui é o saldo atual. Bom, então aqui vamos fazer um lançamento. Hoje é dia 21/1/2023. Sempre tem que lançar com essas barras, tá? Porque se lançar sem, o Google não interpreta como uma data e depois não consegue realizar corretamente a geração dos relatórios, do dashboard. Aqui nós escolhemos uma operação. Nesse caso eu vou colocar uma entrada, que é um recebimento, ou poderia ser uma saída, que seria um pagamento. Mas nesse caso, uma entrada. Beleza. Essa entrada veio de um cliente. Esse cliente é a Maria. Eu recebi na conta Banco 1, tá? Que é a categoria aqui, Banco 1. E no histórico, eu vou colocar Pix. No histórico eu não sou obrigado a colocar nada. É só para manter o controle da planilha melhor. Mas não tem obrigação de lançar. Então aqui no valor, aqui que está a parte legal. Então beleza, eu recebi da Maria um Pix de R$500. Fiz uma venda para ela, entrou o dinheiro. Lanço aqui R$500 e olha só, já calcula automático. Aqui em cima ele já atualiza o valor. E no meu dashboard, vamos colocar, selecionar tudo. Descer aqui, dar um OK. No meu dashboard já vai estar aqui junto esse valor. Beleza? Por último, e não menos importante, nós temos o nosso manual. O manual é um FAQ bem básico para responder algumas perguntas rápidas. Ah, não lembro como que eu tenho que lançar lá na planilha de fluxo de caixa. Então, venho aqui, já diz como tem que fazer, passo a passo, bem certinho. Ou, por exemplo, não lembro como inserir a logo da empresa. Aqui diz, para inserir a logo, vai inserir imagem e inserir imagem da célula. Então, são perguntas rápidas, perguntas com resposta simples, para não ter que ficar voltando no vídeo ou esperar a solicitação do suporte. Ajuda bastante. Então, essa seria a nossa planilha de fluxo de caixa. O menu aqui em cima está bloqueadinho também, quando quiser descer. E nós temos também, esqueci de comentar sobre esses botões aqui em cima. É só dar um clique que ele vai ir para cada tela. Esse botão aqui é do fluxo de caixa, da planilha em si, onde eu vou alimentar as informações. Aqui eu tenho um dashboard, cadastro de clientes, cadastro de contas e o manual.